Estimados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando que a bênção e a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Barrosa e do Santo Profeta Emaldo possa lhes cobrir, que o manto santo possa lhes preencher, revestindo de ânimo, de fé, de coragem, para que prossigamos firmes em nossa carreira de fé. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa santa reunião. Saibam que a sua presença é muito valiosa, muito importante. Muito alegra a Deus, nosso Pai, e aos nossos santos, que se comprazem com o bom proceder de todos nós e nos dão a recompensa dos céus. Peço por gentileza que todos se coloquem em pé, fiquemos em reverência e façamos a nossa oração inicial. Oremos. Glorioso e bondoso Deus, nosso Pai Criador, receba a nossa adoração, glorificação, engrandecimento, reverência, porque reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos a sua autoridade, sua soberania, e agradecemos pela bênção, pela graça, agradecemos por estar nos dando esta nova oportunidade de aqui estarmos, nesse ambiente sagrado, diante do Senhor. Adoração e louvor prestamos a Jesus, nosso divino Mestre, Senhor, Salvador, que deu a sua vida em sacrifício para a remissão de nossos pecados nesta terra. Senhor Jesus bendito, fundador desta igreja apostólica, esteja a olhar por cada um de nós, nos dando a sabedoria, a facilidade para que possamos entender a mensagem a qual teremos a meditar. Querida Mãe Maria Santíssima, receba também a nossa adoração, veneração, reverência, os nossos respeitos, porque és uma Mãe poderosa, Rainha dos céus, que continua a olhar, a zelar por cada um de nós. Querida e Santa Barrosa, Santo Profeta Emaldo, recebam também a nossa adoração, glorificação, reverência, os nossos respeitos por tudo o que fizeram e continuam fazendo, protegendo, amparando, consolando, dando alento lenitivo espiritual, para que prossigamos firmes rumo à glória do reino de luz. Querido profeta Santo Emaldo, continue conosco, ungindo, consagrando, abençoando toda esta santa reunião, as atividades que serão desenvolvidas no andamento da mesma. Apresento Santa Barrosa outras reuniões que já foram iniciadas ou ainda estão sendo iniciadas. Penso que a bênção, a graça e a unção divina esteja sobre todos nós. Assim eu declaro esta santa reunião iniciada, em nome da Trindade Excelsa, da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Barrosa e do Santo Profeta Emaldo. Amém. Cantemos Igreja Forte. Levamos o nosso
as trevas que sobre mim estavam abafavam meu viver, cobriam meu espírito, escondiam as virtudes do meu pobre ser. Eram os pecados que de mim se apoderavam e me faziam perecer. Trevas, trevas, trevas enchiam de dor a minha vida e de escuridão o meu coração. Sepultado no pecado, eu estava a sofrer e não havia quem removesse as trevas do meu padecer. Um dia bendito, porém, alguém me indicou esta igreja apostólica, o caminho do Consolador. Vim com fé e amor conhecer a verdade. Encontrei Jesus Salvador, a paz e a felicidade. A Santa Voz Rosa tocou dentro do meu coração e as trevas do pecado ela tirou, salvando-me da perdição. Agradeço ao Santo Primaz que tanto me abençoou com suas mãos do abismo em que eu padecia, me levantou para o caminho da salvação.
Estimados irmãos, farei agora a leitura de um depoimento de fé. Nosso irmão pastor Aldo Lemos, da Congregação de Americana, São Paulo, relata que no ano de 2022 estava em cumprimento de seu ministério na Congregação de Rio Branco, no estado do Acre, onde, em uma terça-feira, diz ele, acordei cedo como de costume e saí para minha caminhada matinal. Ao retornar, após o banho, comecei a sentir uma forte dor do lado esquerdo do corpo, que logo identifiquei como a cólica renal. A dor foi se agravando rapidamente a ponto de me causar náuseas e grande desconforto. Naquele dia haveria reunião de oração na congregação e fiquei preocupado com minha condição física e com o compromisso ministerial. No entanto, com fé clamei em nome da Santa Rosa e do Santo Mamaldo, pedindo que intercedessem para que a dor cessasse. Peguei o boletim e comecei a lê-lo em pé, pois não conseguia me sentar nem se deitar devido à intensidade da dor. À medida que lia o boletim, senti a dor diminuir gradualmente até desaparecer por completo. Com grande alívio e gratidão, consegui realizar a reunião normalmente naquela noite. Com o passar dos dias, acabei me esquecendo do ocorrido. 3 dias depois, na sexta-feira, após outra caminhada matinal, fui ao banheiro e expeli um cálculo renal do tamanho considerável e, para minha surpresa, sem sentir qualquer dor. Ajoelhei-me e agradeci profundamente a Santa Rosa, ao Santo Mamaldo e a todo o reino dos céus por essa bênção. Reconheço que recebi um grande milagre de Deus e de nossos santos. Hoje, passado 3 anos, compartilho esse testemunho para glorificar a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Rosa e ao Santo Mamaldo, e para confirmar o poder e a bênção que esse santo de Deus tem derramado sobre nós. Este é um dos muitos depoimentos de fé, mostrando o poder de Deus, de nossos santos, operando na vida de tantos quantos são mansos e humildes de coração.
Prezados irmãos, farei agora a leitura da mensagem que estaremos meditando nesta reunião de sábado. Título: Santo Profeta Moisés e os 10 Mandamentos. Moisés foi um dos grandes servos de Deus no Antigo Testamento, reconhecido como legislador e profeta do povo de Israel. Escolhido por Deus, ele teve a missão de libertar os israelitas da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. Moisés nasceu no Egito durante o período de intensa perseguição aos hebreus. Para protegê-lo, sua mãe o escondeu por 3 meses e depois o colocou em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó o encontrou, adotou-o e deu-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Ao crescer, Moisés descobriu sua origem hebraica e não permitia que um egípcio maltratasse um israelita. Temendo represálias, fugiu para a terra de Midian, onde se tornou pastor e casou-se com Zípora. Certo dia, enquanto pastoreava o rebanho do seu sogro, Moisés viu uma sarça em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, o anjo de Deus lhe fala do meio da sarça e lhe revela o nome de Deus, e anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Moisés aceitou a missão divina e confrontou o faraó. Após a resistência do governante egípcio, Deus retirou a sua graça e deu 10 pragas que assolaram o Egito. Somente após a última praga, o faraó permitiu a saída dos israelitas. Durante a saída do povo, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir os hebreus. Diante do Mar Vermelho, Moisés, guiado por Deus, estendeu seu cajado e as águas se abriram, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, o mar se fechou, destruindo o exército inimigo. Ao chegar ao Monte Sinai, Moisés subiu a montanha e permaneceu ali por 40 dias e 40 noites, a fim de receber as instruções do Senhor. Então, do meio da escuridão resplandecente, o Senhor chamou Moisés e disse: Ouça, ó servo fiel, pois hoje estabeleço minha aliança com o meu povo. Eis as palavras que deverão seguir, para que vivam em justiça e santidade diante de mim. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora dou a ti estas leis para que sejam luz e guia para todas as gerações. Deus então estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, e Moisés viu que o próprio dedo de Deus gravava sobre as tábuas de pedra os mandamentos eternos. O primeiro mandamento:
Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Este mandamento estabelece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim, o Criador dos céus e da terra. Ele exige que o povo reconheça e adore apenas o Deus verdadeiro, sem idolatria ou falsas divindades. Segundo mandamento: não farás para ti imagem esculpida, nem te curvarás diante delas. Deus proíbe a adoração de imagens ou representações físicas que substituam sua presença. Ele deseja que a fé seja baseada na verdade e não em objetos criados pelo homem. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é santíssimo e deve ser tratado com reverência, respeito e discrição. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse mandamento nos ensina que Deus nos chamou para sermos dedicados a Ele. É um tempo sagrado, onde Deus deseja que o seu povo se santifique ao aproximar-se dele por meio da comunhão, da participação em cultos e dos sacramentos. É a oportunidade para fortalecer a fé e renovar o espírito. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Este mandamento enfatiza a importância do respeito, amor e cuidado com os pais. Ele promete bênçãos àqueles que valorizam a família e seguem os princípios de obediência. Sexto mandamento: não matarás. Deus valoriza a vida, que é sagrada, e somente Ele é o Senhor sobre ela, e proíbe qualquer forma de violência injusta. Este mandamento não se refere apenas ao ato físico de matar, mas também ao ódio e à injustiça que podem destruir vidas. Sétimo mandamento: não cometerás adultério. A aliança entre o casal deve ser pura e inquebrantável. Deus deseja que os relacionamentos sejam baseados na fidelidade, no respeito e no compromisso mútuo. O adultério destrói a confiança e a santidade do casamento. Oitavo mandamento: não furtarás. Este mandamento protege o direito à propriedade alheia. O que Deus deu a cada um deve ser respeitado e condena qualquer forma de roubo ou desonestidade. Nono mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Deus valoriza a verdade e condena a mentira, especialmente quando usada para prejudicar os outros. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém, os que trabalham para o bem encontrarão a felicidade. Décimo mandamento: não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo. A cobiça leva à inveja e ao descontentamento. A inveja, ao invés de construir, destrói, corroendo o coração e impedindo a pessoa de seguir o caminho da retidão.
Esses são os mandamentos. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Ele transmitiu ao povo as palavras do Senhor e Israel tremeu diante da majestade de Deus. Guardai estas palavras em vossos corações e ensinai aos vossos filhos, para que nunca se afastem do caminho da justiça. Pois o Senhor é fiel à sua aliança, e aqueles que andam em seus caminhos, viverão sob sua graça, proteção e misericórdia. Assim foi selada a aliança entre Deus e seu povo, para que todas as gerações conhecessem sua vontade e andassem em sua luz. Por causa da desobediência do povo, a jornada até a terra prometida durou 40 anos. Durante esse tempo, Moisés intercedeu por eles e os ensinou a seguir a vontade de Deus. Moisés viveu por 120 anos sem entrar na terra prometida, mas subiu aos céus vitorioso para receber o seu galardão. O sucessor de Moisés à frente do povo de Israel foi Josué, um fiel discípulo de Moisés que foi nomeado por Deus para concluir a missão. Josué conduziu os israelitas à conquista de Canaã, a terra prometida. A importância de Moisés transcende o Antigo Testamento. Devemos lembrar a narrativa da transfiguração de Jesus, testemunhada pelos discípulos Pedro, Tiago e João. Ali Jesus é transfigurado diante deles, seu rosto brilha como o sol, e suas vestes tornam-se brancas como a luz. Em seguida aparecem os profetas Santo Moisés e Santo Elias, conversando com Jesus sobre sua missão redentora em Jerusalém. Nosso santo irmão Aldo nos revelou que o santo profeta Moisés tem a permissão de Deus para participar de nossas reuniões, inclusive quando o santo irmão Aldo, fisicamente entre nós, frequentemente mencionava a presença do santo Moisés e também de outros santos profetas e apóstolos como testemunhas e intercessores celestiais. O profeta Santo Moisés é um exemplo notável de fé, coragem e perseverança. Por isso devemos honrar este servo de Deus, hoje entre os santos da eternidade, e refletirmos profundamente sobre sua missão e seu ministério nesta terra. Seu legado permanece como a luz que guia os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que buscam viver em obediência, justiça e santidade. Amém. Prezados irmãos, eis a mensagem que teve como título Santo Profeta Moisés e os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos é a essência das leis de Deus, o nosso Pai Celestial, a essência da fé. Meus irmãos, conforme revelado pela Santa Vovoz e pelo Santo Profeta Irmão Alto, eles nos ensinaram, como disse outrora, a crer em Deus, no Divino Espírito Santo, em Jesus e Maria Santíssima, nos santos profetas, nos santos apóstolos, santos e nos anjos do reino dos céus. E dentre esses santos profetas, que nós cremos em todos eles, veio aqui para nós o santo profeta Moisés.
onde o nosso profeta Santo Mamaldo, ele, em diversas ocasiões, mencionou o nome do profeta Santo Moisés em boletim de nossa Igreja Apostólica, mostrando e afirmando que ele sempre estava comparecendo em nossas reuniões, nas congregações e também nossa sede, trazendo a bênção de Deus e também sendo um intercessor, ou seja, recebendo as nossas orações e levando até a presença do Pai, levando para Deus. Meus irmãos, o ministério do santo profeta Moisés foi muito importante na obra de Deus. Ele teve a missão extraordinária. Aquele povo de Israel sofria muito a jugo do faraó, lá nas terras do Egito. Mas o santo profeta Moisés, ao receber esta missão de tirar aquele povo daquelas terras, ele não recusou, ele aceitou a vontade de Deus, ele aceitou o chamado de Deus, ele aceitou esta missão corajosa e teve uma fé pura, uma fé viva em Deus, nosso Pai, para cumprir tamanha missão. Não seria fácil, mas ele, com coragem, com muito amor a Deus, nosso Pai, fez com que a vontade de Deus prevalecesse. Tirou aquele povo daquelas terras a jugo do faraó, aquele povo que já havia há anos sendo escravizado, sofrendo muito. E tirou esse povo, mesmo não estando mais na escravidão, muitos foram ingratos. Vejam que receberam livramentos, receberam a libertação, mas foram ingratos, murmuravam e passaram a ter comportamentos indecorosos, passaram a ter atitudes que não faz parte da essência que deve ter um filho de Deus. E então, Deus, o nosso Pai, estabeleceu suas leis, suas diretrizes, seus mandamentos, e Ele deu através do santo profeta Moisés, que ficou ali, subindo ao monte Sinai, ficando naquela montanha, permaneceu ali por 40 dias e 40 noites. Quando saiu dali, o seu rosto resplandecia. Irmãos, imaginemos, tentemos imaginar aquele momento. Estando Moisés naquela montanha, o povo ali próximo, aguardando ansiosamente, e ele aparece com aquele rosto resplandecendo, irmãos, resplandecendo. Só que as pessoas não conseguiram olhar no seu rosto. Então ele teve que colocar o manto por cima, de tanta luz. A santidade dele atingiu um alto grau de santidade, um alto grau de santificação. Olha o mérito, irmãos, que ele teve, a honra que ele teve, tudo isso do esforço, a dedicação, que ele zelou também por isso, sendo profeta Moisés. Então ele transmitiu ali as leis e disse: ouça, ó servo fiel, pois hoje estabeleço minha aliança com o meu povo. Irmãos, uma aliança,
como essa, uma aliança de casamento, mas ele fala de uma aliança profunda, uma aliança de proteção, uma aliança de bênçãos, uma aliança espiritual, uma aliança que transcende o entendimento, uma aliança que faz com que tenhamos essa comunhão com o reino dos céus, esse elo perfeito com a eternidade. Todavia, para que esta aliança não seja quebrada, é preciso que pratiquemos as palavras de Deus, os ensinamentos do nosso Pai Celestial, como ouvimos há pouco, os 10 mandamentos, onde nós devemos ter somente a Deus como único e soberano Pai Celestial. Mas Deus, não esqueçamos que Deus formou, preparou santos também, como deu poder a Jesus de formar santos, como formou os santos profetas, santos apóstolos, e nesses dias formou a Santa Barbosa como Espírito Consolador, formou o santo profeta Emaldo como pastor por excelência. Deus é o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, cheio de glória, cheio de majestade, que opera grandes sinais e grandes maravilhas. E Ele é o princípio, o fim, o Criador dos céus e da terra, das maravilhas existentes. E também nesses mandamentos nos mostra que não devemos nos curvar diante de imagens, de estátuas que são criadas pelo homem. A Igreja Apostólica, nós somos ensinados a não adorar a imagem. Mas alguém pode falar: pastor, e a foto do Santo Emaldo? E a foto da Santa Avó? Aquilo é apenas uma lembrança. Lembrança. Nós não adoramos aquela imagem. Não adoramos aquela imagem. É apenas lembrança. Lembrança. Meus irmãos, a palavra também nos diz que não devemos tomar o nome do Senhor Deus em vão. Ou seja, usar o nome de Deus com leviandade, jurar falsamente ou banalizar o que é sagrado, isso é pecado. Ou seja, Deus deseja que mencionemos o seu nome com reverência, verdade e santidade, tanto com palavras como com atitudes. A palavra do nosso Pai Celestial, dita também pelo profeta Santo Moisés, diz que devemos honrar nosso pai e nossa mãe para que nossos dias sejam prolongados sobre esta terra. Ou seja, em dias como esse, que os valores da família estão cada dia mais escassos. Os valores da família estão cada dia que passa mais escassos. A falta de respeito dos filhos com os pais não se valorizam mais. Aqueles momentos em família, aqueles momentos de carinho, quando chegam, vai crescendo, perdem aquele amor, perdem aqueles primeiros amor. Não cumprimenta mais, é você, tu. Somos ensinados, como a Igreja Apostólica, a respeitar nossos pais, é Senhor, Senhora. Hoje, vendo algumas criancinhas aí, achei muito bonito, tomando bênção. Isso é muito bonito, irmãos, muito bonito. Então, ensinar desde pequenininho, tomar bênção, bença papai, bença mamãe, bença vovô, vovó, titia, e assim por diante. Isso é muito bonito, irmãos. Vai crescendo com esse respeito, crescendo com esse temor, crescendo com esta fé. Eu lembro que meus pais ensinavam, que acredito que nossos irmãos mais antigos também falam,
comenta que quando nossos pais estivessem conversando, não poderia entrar ou passar no meio. Não poderia. Era uma falta de respeito. Então a gente ficava ali calado, não podia falar nada. Ficava em silêncio, respeitando. E se fosse necessário passar por ali, se não tivesse outro lugar, deixava parar um pouco aquela conversa e pedia com licença, por gentileza, posso passar por aqui? Eram esses ensinamentos, essas instruções que nossos pais passavam para a gente. Então hoje, a criança passa e faz, acontece, não tem mais aquele respeito. Então isso é lamentável, irmãos. E vai crescendo nesse ritmo, com essa falta de educação, com essa falta de respeito. Isso traz graves consequências no futuro. A palavra do nosso Pai Celestial também nos ensina a não matarás, ou seja, o sexto mandamento. Nós valorizamos a vida. Além do homicídio físico, esse mandamento condena a violência verbal, o ódio, como dizia São João. Aquele que diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. E o nosso livro, o Evangelho do Reino dos Céus, diz o seguinte: aquele que odeia o seu irmão é a mesma coisa que está matando. É a mesma coisa que está com a arma em punho, está matando o seu irmão, porque tem ódio no coração, tem ódio. Então isso não é bom, irmãos. Veja a importância aí do sexto mandamento, devemos evitar. O sétimo, que é, não cometerás adultério. Deus valoriza os vínculos puros. O adultério moderno se manifesta na infidelidade virtual, nas redes sociais, no acesso à internet, às vezes até em páginas ocultas, páginas que são navegações anônimas. Pensam que isso esconde de Deus. Apaga lá o histórico, apaga conversas, mas já está escrito no livro de sua vida, no livro da nossa vida. Deus, Ele viu, nossos santos viram e cobra. E como cobra, irmãos? Isso banaliza o amor. Muito se fala hoje de amor. Então o amor ele está banalizado por essa falta de respeito, a indecência, a imoralidade, a seriedade com o amor verdadeiro, com a fidelidade. O oitavo nos fala: não furtarás. Roubar não é apenas invadir casas, mas tirar o que é do outro injustamente. Às vezes, enganar as pessoas, sonegar impostos. Lembramos do que disse Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes, desperdiçar recursos, seja de uma empresa ou enfim. Então devemos evitar estas situações, irmãos. O nono mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Deus sempre valoriza a verdade. Deus é a verdade, como disse ainda na mensagem das contribuições, falando sobre a transparência que a Igreja Apostólica preza por nossas contas, pelas ofertas. Nós temos auditoria externa, então veja que nós prezamos por isso, pela verdade. Deus é verdade. Às vezes surgem situações aí
negativas. Hoje, a mentira é amplificada pelas redes sociais, que é chamada das fake news, onde há calúnia, julgamentos precipitados, principalmente, que lançam aí nas redes sociais, às vezes uma imagem, um vídeo, um áudio, um texto, nos grupos de WhatsApp. Então, tenhamos cuidado. Às vezes, chega uma mensagem lá, chega um texto, um vídeo, um áudio, não verificou se aquilo é autêntico, não verificou se aquilo é verdadeiro, e já passa para frente, já compartilha, sem verificar antes. Então, há leis em nosso país que compartilhar algo que não é verdadeiro configura crime. Então, tenhamos cuidado com esses detalhes. Sempre bom verificar, às vezes, assuntos relacionados à nossa igreja, chegou no seu WhatsApp, consulte o pastor oficiante, chegou isso, será que isso procede? Se o pastor oficiante não souber, ele vai consultar a direção da igreja, mas tenhamos muita atenção, irmãos, com esse detalhe. O 10º mandamento: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Cobiçar é olhar o que o outro tem com inveja e descontentamento, ou seja, a pessoa vê o outro crescer, evoluir, ter sucesso e sente aquele desconforto, não se alegra, fica infeliz, fica inquieto, só torcendo ali para o fracasso da outra pessoa. Uma pessoa que está estudando, uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está se esforçando, está fazendo até sacrifícios para montar um negócio, para ter sucesso, ter melhores recursos. Então, há pessoas que ficam rondando, às vezes querendo informações, como que está indo e tal, mas não com boas intenções, mas querendo torcer contra, querendo ver se tem coisas negativas acontecendo para se alegrar com isso. Isso não é bom, irmãos. Devemos sempre orar uns pelos outros, se alegrar com o sucesso, com a prosperidade de todos. Somos uma família só, já disse o nosso profeta Santo Imamalto. Nós não fomos escolhidos para sermos competidores um com o outro, para sermos adversários um do outro. Nós fomos escolhidos, chamados para sermos um povo só. Tanto é que a mensagem do boletim já nos transmite esta essência. Hoje, neste final de semana, todas as nossas congregações, mas a nossa sede aqui no Brasil, no exterior, estão meditando neste boletim. Uma única mensagem, irmãos. Vejam, são mais de aproximadamente 340 congregações, mas a nossa sede, uma só mensagem. Justamente para que sejamos um povo só, um povo de Deus. Fiquemos, amados irmãos, com a palavra do santo profeta Moisés, que assim diz: guardai estas palavras em vossos corações e ensinai-as a vossos filhos, para que nunca se afastem do caminho da justiça. Pois o Senhor é fiel à sua aliança, e aqueles que andam em seus caminhos viverão sob sua proteção e misericórdia. Amém. Meus irmãos, estamos chegando nos minutos finais de nossa Santa Reunião. Expresso o agradecimento a Deus, aos nossos santos, pela oportunidade que estamos ainda tendo de estarmos aqui. Em nome deles, eu agradeço ao comparecimento de todos, o trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisas, também da equipe da regência, músicos, coristas, a equipe de áudio e vídeo. Agradeço o trabalho também daqueles que estiveram na secretaria, enfim, a todos. A presença de nossos irmãos membros, todos estão convidados para que compareçam também amanhã, para que possamos meditar em outra mensagem.
compareçam também na terça-feira, teremos uma nova mensagem. A presença de todos em nossas reuniões são de suma importância. Amém. Por gentileza, todos coloquem em pé. Finalizemos com a oração. Oremos. Glorioso Deus e Pai Celestial, como é bom, maravilhoso, relembrar teus ensinos sábios, ensinos de amor, ensinos de ternura, ensinos que nos mostram o verdadeiro caminho a seguir, que faz com que sejamos protegidos, abençoados, faz com que tenhamos uma natureza celestial, faz com que mereçamos as dádivas dos céus. Senhor Deus, agradecemos por esses mandamentos preciosos que são valiosos, são de suma importância, mesmo sendo transmitido e revelado há tantos séculos, mas eles permanecem intocáveis, inalteráveis. E veio ao nosso encontro nesta oportunidade, nesta santa reunião. Muito obrigado, Senhor Deus. Agradecemos também ao Senhor, ao profeta Santo Moisés, por ter sido escolhido, nomeado por Deus, para trazer esses mandamentos preciosos para a nossa vida, para que tenhamos uma vida salutar, uma vida aprovada pelo nosso Pai. Agradecemos a Ti, ao profeta Santo Emaldo, por nos mostrar esse grande profeta, o ministério dele, os mandamentos preciosos. Santo Emaldo, apresento as orações que meus irmãos e irmãs estão fazendo neste momento, apresento aqueles que, por motivos justificáveis, não puderam comparecer, apresento os ouvintes do programa A Hora Milagrosa, nossos visitantes, apresento ao querido e Santa Vovós os nomes que foram colocados nesta caixa de pedido de oração. Peço que tenha misericórdia, conceda a todos um bom descanso, um bom repouso, e peço a Ti, ó Senhor Jesus, Santa Vovósa, bendita Mãe Maria Santíssima, que nos ajudem a obedecer, a praticar os 10 mandamentos e as demais leis, demais instruções dentro da nossa doutrina e dentro da nossa disciplina apostólica. Nos dê sabedoria, unge o nosso pensamento, unge o nosso coração, ajude para que tenhamos boas escolhas na vida, bons comportamentos, boas atitudes, alinhados aos princípios da fé. Queridos irmãos e irmãs, tem em sua companhia a presença de santos e anjos, recebamos a bênção e a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Vovós e do Santo Profeta Irmão Alto. Amém. Pode ser a todos, que Deus acompanhe.